Boa tarde. Vamos lá para mais uma correção da atividade de hoje. É importante que vocês sempre assistam às correções, pois nelas vocês irão tirar as dúvidas que ficam referente ao conteúdo. Tendo qualquer outra dúvida, a professora também vai estar disponível, tá certo? Então, hoje a gente viu em matemática sobre o material dourado, que é referente ao conteúdo de centena, dezena e unidade. Então, o que é a unidade? Unidade é toda vez que a gente tiver qualquer elemento que refere-se a uma quantidade de 1 a 9, sempre vai referir-se à unidade, ok? E já a dezena é sempre quando a gente tem qualquer número maior que 10. Então, o próprio nome já está dizendo dezena, 10, né? Então, de 10 até 99, a gente sempre vai se referir, então, a 90, desculpa, a gente sempre vai se referir, então, à dezena, sendo que é sempre de 10 em 10, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, sempre vai se referir à dezena. Já a centena, o próprio nome também já está dizendo, é centena, 100, né? Sempre que a gente tiver uma quantidade referente a 100, de 100 até 900, a gente vai ter, então, centena. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900, ok? Então, esse refere-se, então, ao material dourado. Então, unidade a gente tem sempre esse formato referente ao quadradinho, dezena é sempre a barra e centena é sempre a placa. Tem uma outra imagem aqui que a Pro trouxe que representa melhor. Então, cubinho é sempre unidade, então toda vez que eu tiver de 1 a 9 cubinhos é sempre unidade. Então, a barra, que é esse formato aqui, é sempre dezena, então refere-se sempre a 10 unidades. Se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, sempre aqui vai ter 10 unidades, ok? Se eu tiver 2 barras, vai ser quanto? 20 unidades. Se eu tiver 3 barras, vai ser quanto? 30 unidades. E assim por diante. Para simplificar, a gente chama de dezena. E a placa, então, refere-se a uma centena, ou seja, aqui, se a gente for contar, tem 100 unidades. Tem 100 quadradinhos desse aqui, tá? Então, é 100 unidades. Se a gente for observar desse jeito, enquanto barra, a gente vai ver que tem 10 dezenas, ok? Então, uma centena, 10 dezenas e 100 unidades. Aí, vamos lá, então, para a atividade, que lá na atividade a gente viu a explicação também. Ele iniciou com a explicação aí, falando que a unidade, dezena e centena, foi basicamente isso que a Pro falou, né? Referente aos valores. Então, toda vez que eu tiver essa representação é de unidade, em barra é de uma dezena, ou seja, 10 unidades, uma centena, ou seja, 100 unidades, 10 dezenas. Aí a letra A, quantas unidades há em uma dezena? Então, aqui, se eu for contar quantas unidades tem aqui, eu tenho 10 unidades. Já na dezena, quantas dezenas há em uma centena? Então, quantas dezenas vai ter em uma centena? Se eu olhar aqui, tem quantas dezenas? Então, tem 10 dezenas. Tem 10 barrinhas dessas aqui, ok? Então, são 10 dezenas. E quantas unidades há em uma centena? Se eu for contar que cada cubinho desse aqui tem quanto, né? Cada cubinho desse aqui refere-se a uma unidade. Qual é o total que tem aqui? 100 unidades. Vamos lá para o segundo. O segundo, então, ele representa de uma forma com a quantidade maior, para a gente ver se a gente realmente materializou o conteúdo. Então, aqui ele trouxe várias centenas, algumas dezenas e algumas unidades. Quantas centenas ele trouxe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, ele tem 600 unidades. Ele tem, então, 6 centenas. Já aqui, barras. A barra a gente sabe que é quanto? 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Ele tem, então, 50 unidades, ou seja, 5 dezenas. E já com unidade tem quanto? 4 unidades. Então, 600 mais 50 mais 4, 654.
Aí na letra A ele pergunta, quanto é que tem aí? Eu tenho aqui 100 unidades, não é isso? 20 unidades e 2 unidades, ou seja, eu tenho uma centena, 2 dezenas e 2 unidades, 122. Na letra B, eu tenho 100, 200, 300 unidades, 10, 20, 30 unidades e 4 unidades. Então, tenho 3 dezenas e 4 unidades, 334. Na letra C, eu tenho 100, 200, 300, 400 unidades. Aqui eu tenho quanto? 10 unidades e 3 unidades, ou seja, 100, 200, 300, 400, mais 10, mais 3, 413, ok? Vamos lá para a próxima. A próxima está falando basicamente que no nosso dia a dia a gente tem os números. Os números a gente precisa utilizar eles no nosso dia a dia. Seja fazendo a compra de algum produto que tem alguma informação. Então, nesse produto aqui está falando sobre sabonetes. São quantos sabonetes? 5 sabonetes. Aqui tem o número do Corpo de Bombeiros. Qual é esse número? 193. Aqui embaixo tem falando da equipe masculina do vôlei. Em que ano aconteceu esse campeonato? Que número indica a classificação que a equipe brasileira teve no campeonato? Aqui a gente não está tendo uma visualização tão boa, mas no livro dá para ver que eles ficaram em primeiro lugar. Então, número 1. De acordo com a placa, que número corresponde ao quilômetro que falta para chegar em Brasília? Aqui está dizendo que Brasília há 54 quilômetros, então 54. E aí, na última questão, está pedindo para vocês falarem de situações do seu dia a dia que indicam contagem. Então, quando a gente vai no mercado, a gente tem o total de compras. Quando a gente faz uma somatória de alguma coisa, a gente tem também essa quantidade. Quando a gente pega algum produto, a gente vê a quantidade de ml, de litros. Enfim, os números eles estão no nosso dia a dia. A gente precisa se apropriar sobre esse conteúdo, porque é algo necessário que a gente utiliza, ok? Vamos lá para a atividade de artes aí, que trouxe um pouco do conteúdo sobre o Carnaval de Juazeiro, que aconteceu o primeiro carnaval em 1925, foi trazido por o Floro Bartolomeu, que era deputado federal na época. Ele trouxe algumas indumentárias para fazer, então, os blocos aqui em Juazeiro do Norte. Então, lá na primeira questão, na letra A, vai falar quais foram os blocos que ele fez, né, que ele propôs para fazer, para que iniciasse, então, esse carnaval. Foi o bloco das bananas, o bloco das mexicanas e o bloco dos cavadores. É interessante essa história porque ele fala também que na época só tinha poucos carros, né? Então, utilizou os carros das próprias pessoas, dos próprios moradores, para fazer, então, esses blocos de carnaval. Na letra B ele fala, além dos blocos, o que ocorreu no primeiro carnaval de Juazeiro? Ocorreu então alegre baile de máscara para as famílias caririenses. Uma coisa interessante também, para quem assistiu o vídeo que a Pro disponibilizou lá, é que atualmente o carnaval de Juazeiro do Norte ocorre a apresentação de máscaras. Então é isso que já traz aí, já tem um determinado tempo, é forte até hoje, né, o carnaval através de máscaras, inclusive existe um campeonato. Esse ano a gente não teve devido à pandemia, mas vamos torcer aí para que próximo ano a gente consiga ter o carnaval. E vamos lá, sobre a educação no trânsito, então, foi mais uma fixação do conteúdo falando sobre a sinalização. É importante nós pedestres e motoristas também a gente se atentar para a sinalização para saber o momento que realmente a gente deve ou não atravessar. Lembrando que uma dica que a Prod sempre deixa é que nós, enquanto motoristas ou enquanto pedestres, a gente sempre tem que fazer a escolha pela segurança. Pode estar lá sinal verde, vermelho ou amarelo. É importante a gente sempre olhar para ambos os lados, olha para a avenida, olha para o motorista, faz sinalização de que vai atravessar, se for o caso de estar em uma faixa de pedestre, porque a gente tem que preservar a nossa vida. Então, às vezes o sinal está vermelho, mas a gente vê casos aí de que os carros avançam, de que ocorre acidente. Então, a gente sempre tem que preservar e escolher a nossa vida, ok?
Então, quando o sinal está vermelho, a gente tem que fazer o quê? O pedestre tem que fazer o quê? A gente vai poder atravessar, porém, se não tiver carros avançando, a gente sempre tem que estar observando a avenida para ver se tem algum carro com intenção de avançar, mesmo com o sinal vermelho. Infelizmente, é a realidade, né? O motorista ele tem que realmente parar, ok? Observar aí o uso do R no final, tá? Não é para, não. Para e parar são palavras diferentes. Então, o motorista tem que parar. Então, quem escreveu para aí, coloca o R no final. Sinal amarelo. O que o sinal amarelo indica? Ele indica a atenção. Então, a gente precisa ficar atento porque o sinal ele vai fechar. O motorista ele vai diminuir a velocidade e ficar atento. Ele vai fazer um cálculo para verificar se ele poderá ou não avançar ainda. Se der tempo, ele avança. Se não der tempo, o ideal é que ele diminua a velocidade e espere ficar vermelho para dar preferência ao pedestre, pois nós, enquanto pedestres, temos prioridade. Já o sinal verde, ele indica o quê? O sinal verde, ele indica para o pedestre parar e o motorista ele vai poder avançar, logicamente, com atenção. Como eu falei, a prioridade do pedestre, isso é a instituição de trânsito brasileira que vai obrigar isso, que mesmo que o sinal ele esteja verde, o motorista, se tiver, por exemplo, um deficiente atravessando, um idoso que tem um pouco mais de dificuldade de locomoção, então talvez o tempo que fique o sinal fechado não vai dar tempo para essas pessoas atravessarem. Então, logicamente, o motorista ele tem que estar atento, sinalizar, porque é preferência do pedestre, ok? Mas, volto a falar, nós, enquanto pedestres, nós temos que ter o cuidado redobrado, porque, infelizmente, a maioria dos motoristas não seguem essas regras de trânsito, ok? Então, por hoje é só. Desejo a vocês um ótimo descanso. Um beijo para todos. Tchau, tchau da Pro.